doutor em educação, hoje lotado no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, mas trabalho ativamente e muito próximo do serviço social, escrevendo para periódico de serviço social, mas compondo no EPOM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, em Relações de Gênero, no UFMT, localizado no Departamento de Serviço Social. Então, estar com o serviço social, trabalhar com o serviço social é sempre motivo de muita alegria para mim. Então, muito obrigado por me proporcionar essa alegria nesta noite. Agradeço, né, pela presença de todas, todos e todes, e já peço licença, autorização ao grupo para me utilizar esta noite do feminismo universal, para não ficar todas, todes, né, todas, todos e todes, me utilizar do de todas, nós todas, peço que todas nós nos sintamos incluídas na utilização do feminino universal. Bem, essa noite eu me propus, como é esse momento inaugural, de dar aí um pontapé numa conversa que vai se prolongar aí nos próximos encontros, eu, né, separei, nós vamos explorar basicamente uma conversa em torno do dispositivo da sexualidade, no História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, do Michel Foucault, que eu considero uma obra de indicação para quem está querendo se aproximar das discussões Foucaultianas, para quem está querendo iniciar os estudos em Foucault. Sei que muita gente indica o Vigiar e Punir para um começo de conversa. Eu sempre faço como indicação História da Sexualidade 1, por entender que é um livro que conecta o Foucault em suas diferentes fases. Né? Nós podemos apresentar o Foucault. É difícil classificar o autor que escreve, que pensa, que problematiza uma diversidade de questões, mas, didaticamente, né, tem-se convencionado dividir o Foucault em 3 momentos. Né, o Foucault do saber, do poder e da ética, né, da subjetividade, ou o Foucault da arqueologia, da genealogia e da ética. É comum a gente também ouvir, né, que Foucault é aquele filósofo do poder, né, o teórico do poder. É uma classificação que eu diria um pouco reducionista ou até injusta com o autor. Né? Eu diria que a principal questão do Foucault é como o sujeito é produzido em diferentes momentos da história. Quais são as tecnologias, os tesouros históricos, os saberes, as verdades, os discursos e as relações de poder nas quais entrelaçadas, a partir das quais emergem os sujeitos. E aí, no que nos interessa, né, o sujeito da sexualidade, o sujeito que emerge a partir do dispositivo da sexualidade, a partir da modernidade. Então, se a gente fosse situar o Vigiar e Punir, o História da Sexualidade e uma Vontade de Saber, ele estaria nesse Foucault da genealogia, da analítica do poder. Mas é um livro que resgata, que traz uma série de elementos da arqueologia do saber e que dispara para a discussão de subjetividade e a discussão que Foucault faz em ética. Né? Afinal, A Vontade de Saber é o tomo 1 de um projeto do Foucault, né, que vai se desdobrar em História da Sexualidade 2, o uso dos prazeres, História da Sexualidade 3, com a discussão do cuidado de si, e História da Sexualidade 4, que é uma publicação póstuma, após a morte do Foucault, As Confissões da Carne. Há uma discussão sobre a sexualidade, é importante a gente partir desse como um dos problemas centrais, um dos fios condutores para o Foucault pensar a produção desse sujeito moderno. Né? E aí, então, eu vou tomar esse livro, como eu disse, como nosso fio condutor,
mas vou aproveitar para trazer outras citações, outras passagens do Foucault em outras obras, entendendo que é difícil fatiar esse autor. Né? Ele, em seu próprio método genealógico, de pensar os acontecimentos e as conexões, né, entre saber, poder, verdade e discurso, que produzem essa teia social, né, eu vou estar tentando fazer essas conexões também ao longo da apresentação. E aí, para nos provocar, nesse início de conversa, né, existem alguns conceitos chaves, algumas palavras chaves, né, que precisam, que demandam serem apresentadas, sobretudo para quem está se aproximando da leitura, para a gente avançar na discussão de sexualidade. E elas são saber, poder, discurso e verdade. São 4 palavras, são 4 conceitos que aparecem ao longo de toda a vontade de saber do Foucault e que são conceitos importantes, pilares em toda a obra do autor. Né, ele vai dizer que os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das correlações de forças. Né? Discursos que podem ser explicados pelo dito e pelo não dito. Né? Discursos e contradiscursos. Discursos de verdade e discursos que não são considerados verdadeiros. Discursos que podem ser ditos e não podem ser ditos. Quando Foucault vai discutir, né, sobretudo em A Ordem do Discurso, que é uma aula dele no Colégio de Infância, né, ele vai dizer que há todo um controle discursivo em nossa sociedade. Né? Nós vivemos o tempo todo sendo instigados, excitados a discursar sobre nós mesmos, sobre as coisas, sobre o que pensamos. Entretanto, esses discursos, eles são controlados, interditados. Não é todo momento que você pode falar sobre determinado assunto. Esse dizer, ele é controlado por uma série de rituais, ele é processualizado. Normalmente, esse dizer, ele está conectado a um momento de confissão, na escola, para o juiz, para o médico, numa consulta, para os pais, para o líder religioso. E existem aqueles cujos discursos são desconsiderados, que Foucault fala de uma espécie de logofobia, o medo do dizer, do que possa surgir de disruptivo ante uma norma, ante uma organização, no discurso do louco, no discurso da prostituta, no discurso do considerado anormal. Então, os discursos, eles se tornam elementos e blocos táticos, na medida em que eles compõem, no conjunto das relações de forças, processos, né, de resistência ou não. Né, discursos de verdade, implicados numa verdade constituída. Né, e aí, verdade é um conceito que eu coloquei aqui junto com o discurso, porque nem, né, o que seria verdade? Né? Verdade, Foucault, seria algo da ordem do acontecimento, transitório, eivado de uma natureza universal. Entretanto, né, nós vivemos na modernidade uma sociedade que se organiza em torno da produção de verdades. Também há um ritual para produzir verdade. E aquilo que é considerado como verdadeiro ou falso. Né? E essas verdades, elas são produzidas no meio desses rituais de controles da produção discursiva, né? Elas são produzidas a partir de uma série de prescrições, de regras, que delimitam o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Né? Essas regras a gente pode falar, por exemplo, do que a gente considera como verdade científica ou não. Né? Qual o conjunto de regras para delimitar um conhecimento como verdadeiro ou falso? Né? Então, esses são 2 conceitos importantes. O outro conceito é o poder e o saber, né? E que produzem uma relação mútua, tanto que há vontade de saber já está no título da obra, Foucault fala de poder saber, de saber poder. Por quê? Né? Há uma inter-relação entre esses conceitos. Ele vai dizer que não há diferença de natureza. Né?
heterogeneidade, mas há também pressuposição recíproca. Há diferença de natureza e há uma pressuposição recíproca e capturas mútuas, né? Há o primado de um sobre o outro. Então, primeiramente, é uma diferença de natureza, já que o poder não passa por formas, apenas por forças. Aqui é o Deleuze falando dessa relação entre poder e saber. O saber, então, o que seria não passar por formas e passar por forças na questão do poder e o saber? O saber, ele vai dizer que diz respeito das matérias formadas, substâncias, né? Algo organizado a partir de um plano de organização. E as funções formalizadas, repartidas segmento a segmento, sob as duas grandes condições formais, ver e falar, luz e linguagem. Ele é, pois, estratificado, arquivado, dotado de uma segmentariedade relativamente rígida. O que isso quer dizer? O saber é um campo instituído, um campo delimitado por um conjunto de normas que o classificam, que o produzem, que fazem dele emergir. Essas normas, elas são atravessadas por um conjunto de relações de forças, né, por um conjunto de afecções. A produção do saber, ela vai se dar num regime que delimita o seu campo, que o dá forma, né, que o constitui enquanto lugar de verdade, enquanto uma discursividade que circula sem interdições. O saber, verdade, discurso e poder, eles são conceitos entrelaçados, né? A racionalidade do poder é das táticas muitas vezes bem explícitas no nível em que se inscrevem. Dizer que a racionalidade do poder é das táticas é dizer que o poder não passa por formas, mas por forças. O poder, ele não é algo, Foucault vai dizer isso, ele não é algo de que uns detêm e outros não. O poder não é algo centralizado numa instituição. Tomar uma instituição é tomar, o poder tomar uma instituição pode ser tomar um dispositivo para jogar nessas relações de força. Poder é sempre relação, poder é afeto, é a possibilidade de afetar e ser afetado, e desse processo de afecção emergir uma realidade, emergir uma mudança em algum processo social. Poder, entender poder como esse conjunto de relações, é também supor o primado da resistência, que também é poder, que também é força. Não há poder que se exerça livre de resistência. Esse é um primado Foucaultiano. Poder que se exerça sem a possibilidade da resistência, com as possibilidades de resistência castradas, não são mais relações de poder, e sim relações de violência. Esses conceitos são chaves para a gente avançar para a compreensão do que seria a sexualidade, a constituição da sexualidade enquanto um campo de controle e intervenções sobre o sexo e sobre as populações a partir da seção da modernidade. Feito esse preâmbulo da discussão que eu proponho para hoje à noite, eu começo com a pergunta que Foucault lança no prefácio que ele escreve ao Diário de Herculine Barbon. Rapidamente, para situar aos que não conhecem a história de Herculine, Herculine foi uma moça criada num colégio de freiras que, a partir do momento da adultez de sua vida, é submetida a exames médico-legais e, ao ser identificada a presença de uma genitália reconhecida e atribuída como masculina por essas autoridades médico-legais, Herculine passa a ser compulsoriamente obrigada a assumir uma identidade masculina, a assumir um nome masculino e a viver uma vida socialmente gendrada como homem. Nisso, Herculine tem que sair do colégio de freiras, né, perde a sua vida pelas relações que experimentava de gênero como mulher,
e comete suicídio. Fiz um resumo muito rápido e indico a leitura do diário que está nas referências finais. Vocês conseguem online se procurarem. Bom, mas nesse prefácio, o Foucault lança a pergunta, né? Precisamos de um verdadeiro sexo? E ele vai dizer, com uma constância que chega às raias da teimosia, as sociedades do Ocidente moderno responderam afirmativamente a essa pergunta. Situavam obstinadamente essa questão do verdadeiro sexo numa ordem de coisas que se podia imaginar que só contam a realidade dos corpos e a intensidade dos prazeres. Foucault está questionando, colocando, né, em suspensão, em problematização, essa vontade de saber, essa busca por produzir o que se dizia tentar encontrar, uma verdade sobre o sexo e um verdadeiro sexo para os corpos, que surge no campo científico, das relações sociais, a partir do século XVII, século XVIII. Por quê? Que busca é essa para o verdadeiro sexo? O que motiva isso? Como é que isso tudo acontece? Como é que nós saímos de um regime que visualizava o corpo, diferenciava os corpos em tons metafísicos, de calor, uma perspectiva isomórfica, onde pênis e vagina eram correlatos, e passamos a ter uma divisão corpórea a partir de um gênero binário, centralizado na genitália, genitalizado como homem, vagina, mulher, pênis. E, além dessa genitalização do gênero, há um processo de centralização desse binarismo numa perspectiva heteronormativa e de uma compulsoriedade heterossexual como desejo verdadeiro, centralizado numa perspectiva procriativa. Então, o verdadeiro sexo, ele é todo esse movimento epistemológico, né, da produção de um discurso, da produção de uma verdade, organizado num campo de saber instituído a partir de relações de poder, de forças, que vão determinar e fazer ascender como norma o gênero numa perspectiva binária e heteronormativa. Então, o verdadeiro sexo se situa nesse, se podemos assim dizer, tempo histórico, nesse processo de mudança social. O Foucault vai abrir, então, o livro fazendo essas discussões sobre isso que ele nomeia, né, uma história da sexualidade. Vamos falar de uma história da sexualidade. E ele abre o seu livro problematizando o que ele chama de hipótese repressiva. Né? O Foucault, ele abre o livro falando da burguesia vitoriana, né? De um conjunto de hipóteses que dizem que a partir do século XVII, século XVIII, o sexo foi reprimido, foi calado, foi emudecido, foi castrado, foi enclausurado no quarto da família, do casal, né? E ele problematiza essa hipótese repressiva, taxando ela, inclusive, como um discurso de fácil apreensão. Por isso ela é muito comprada. Não é que o Foucault negue que houvesse mecanismos de repressão sobre o sexo a partir da sexualidade, tanto que ele discute isso. Entretanto, esses mecanismos de repressão, eles estão imbuídos, incluídos, incorporados num processo de incitação, que aí eu coloquei aqui como hipótese excitatória. Essa é a hipótese que o autor defende ao longo do livro. Ele vai dizer, nunca se falou tanto do sexo, de sexo, quanto a partir do século XVII e do século XVIII. Há uma proliferação discursiva de verdades e a produção de campos de saber
sobre o sexo a partir desse período. E ele vai dizer, né, aonde está essa incitação e essa excitação, a todo tempo sendo convocadas e convocados a confessar, provar, demonstrar, comentar para pedagogos, para médicos, para juízes, para líderes religiosos, para os familiares, sobre as verdades mais íntimas e profundas do ser, tidas como escondidas, atreladas ao sexo. É dessa hipótese excitatória que o Foucault vai desenvolver toda a sua discussão da sexualidade como dispositivo. Então ele vai dizer, olha, o que é próprio das sociedades modernas não é terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como segredo. E é nesse processo que surge, que emerge, como acontecimento, a ciência da sexualidade. Desenvolvida a partir do século XIX, paradoxalmente guarda como núcleo o singular rito da confissão obrigatória exaustiva que constituiu, no Ocidente cristão, a primeira técnica para produzir a verdade do sexo. A confissão era um elemento fundante de uma tecnologia de poder que é exercida pelas lideranças religiosas anterior ao século XVII, XVIII, anterior ao poder disciplinar, nessa forma, que o Foucault vai chamar de poder individualizante e que ele vai nomear como pastoral cristão. Tecnologia pastoral, poder pastoral cristão. O que isso quer dizer? A confissão era uma das práticas necessárias a esse processo de informar a liderança o que se passava no mais íntimo do sujeito. E nesse processo de confissão acontece também um processo de objetificação, objetivação de si na verdade confessada. E os segredos do sexo, e aí como numa perspectiva de castidade, era um dos elementos e objetos de confissão e intervenção dessa tecnologia de poder sobre a gestão dos indivíduos. Né? Essa tecnologia, o poder pastoral, Foucault vai dizer que ela é estatizada pelo Estado moderno, que é esse poder individualizante para governar os corpos indivíduos em sua singularidade e extrair as verdades escondidas, governar a sua subjetividade a partir da confissão. É preciso que o indivíduo fale de si, de seus pensamentos, de seus desejos mais obscuros, de seus prazeres. Mas ele não vai falar isso de qualquer forma. Ele vai falar isso no consultório médico, na consulta com o psicólogo, no encontro com a assistente social, na sala do diretor na escola, com o pedagogo, com o professor, com uma série de novos líderes, pastores, que exercem essa tecnologia pastoral. Então, as ciências sexuais, a ciência da sexualidade, ela traz em seu seio a confissão como uma tecnologia não só para extrair o discurso do indivíduo, o que ele pensa, mas para produzir essa verdade do sexo. Lembrando, né, como eu disse anteriormente, na medida em que o indivíduo confessa, ele se objetiva para a verdade confessada. E é daí que emerge, então, a sexualidade como dispositivo. Né, o Foucault vai dizer, a sexualidade é o correlato dessa prática discursiva, desenvolvida lentamente, que é a ciência da sexualidade, a ciência do sexo. E a sexualidade enquanto verdade do sexo e de seus prazeres. A sexualidade ela é criada como um dispositivo que reúne saberes produzidos sobre gênero, sobre sexo, sobre a biologia,
sobre o comportamento social, sobre subjetividade, sobre os hormônios, sobre diferenças entre homens e mulheres, corpos com vagina, corpos com pênis, estrogênio, testosterona, mama, útero, testículo, e vai embora. Né? Ela é esse conjunto que se organiza em unidades de saberes, em disciplinas, medicina, pedagogia, sociologia, filosofia, psicologia e por aí vai. Esse conjunto de saberes, disciplinas, discursos de verdade sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser hétero, homo, bi, trans, travesti, esse conjunto de dar nomes, classificações, sentidos, é o que reúne e produz como efeito o dispositivo da sexualidade. Ele opera a partir desse campo de produção de sentidos, verdades, discursos sobre genitálias, sexo e prazeres. Ele emerge, né, como uma necessidade social, política e econômica, que já já a gente vai falar dela. Então, a ciência da sexualidade, ela faz emergir, a partir do dispositivo da sexualidade, a clínica do fazer falar. Eu adoro essa ideia do Foucault, do fazer falar, né? Por quê? A clínica do fazer falar, né? O Foucault vai atribuir ao poder saber médico, né, o poder saber psiquiátrico, ao campo biológico produzido enquanto ciência a partir da medicina, um certo protagonismo, uma parcela de responsabilidade, uma dada importância na constituição desse campo de saber e desse dispositivo. E aí a confissão, ela entra, né, no processo, por exemplo, do diagnóstico, como um componente do exame. E a gente faz isso cotidianamente, sem pensar. Né? O que chamam de anamnese é nada do que arrancar a confissão do paciente. E aí, como a confissão, neste momento, ela deixa de ter a sua função, como era no seu exercício pela pastoral cristã, de promoção de uma castidade, de um governo da alma, da espiritualidade, e ela passa a ser classificada e registrada como normal ou patológico. Não a confissão em si, os elementos que a confissão traz. Se antes os elementos eram classificados como pecado ou não, como desvio espiritual ou não, agora eles são classificados como doença ou não, graus de anomalia, e isso é registrado. E a partir desse registro, há um processo de normalização da conduta, do comportamento, hoje, na era farmacopornográfica, e trazendo rapidamente para o Preciado, uma normalização, inclusive biológica do próprio corpo, com a administração de hormônios, fármacos, intervenções cirúrgicas, estéticas e por aí vai. Mas nós estamos falando de uma medicalização como normalização. A medicalização generalizada passa a ser esse processo, esse braço de intervenção sobre os corpos. E o sexo, né, o sexo genitália, enquanto elemento que não se restringe à estrutura biológica, ele passa a ser um campo de perigos e fragilidades patológicas. Então, a psiquiatria, sobretudo, começa a elaborar uma série de teorias sobre degenerescência, sobre hereditariedade, e começa a atrelar, a formular uma série de doenças, de maus da adultez ligadas ao orgasmo, à masturbação, a uma série de questões que já já a gente vai falar delas, ao perigo da sexualidade inapropriada. E aí, desse conjunto, né, da produção de um saber científico com uma prática clínica, é que emerge a sexualidade enquanto dispositivo. Então, o que é dispositivo?
Lá no começo da conversa, quando eu rapidamente passei por discurso, verdade, saber e poder, nós apresentamos o poder como um conjunto de relações, um feixe de relações, de forças, de afetos. Então, o dispositivo, né, nada mais é do que um elemento para intervir nessa rede, manipular as forças em alguma direção, manipular os afetos e as afecções para que algo aconteça, direcioná-los, canalizá-los. Então, quando a gente fala de um dispositivo, nós estamos falando de um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discurso, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma. O dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Um exemplo clássico, né? O Estado utilizado como dispositivo por setores dominantes como a burguesia para manutenção da expropriação da mais-valia da classe trabalhadora. É um dispositivo. Né? O uso de determinados discursos, de determinadas formulações ditas verdadeiras, discursos, verdades, saberes, da biologia sobre hormônios, sobre morfologia, fisiologia, para justificar a desigualdade salarial com a qual experienciam mulheres e homens no mercado de trabalho, a divisão sexual do trabalho. Há uma série de discursos, supostamente científicos, verdadeiros, produzidos e organizados no seio de um campo de saber. Uma série de leis, né, que justificam e já justificaram a dominação, a exploração e ainda justificam, né, a disparidade entre negros e brancos e índios no Brasil, LGBTs e heterossexuais, pessoas trans e pessoas cis, mulheres e homens e por aí vai, medidas administrativas que facilitam perseguir, castrar, matar, eliminar uma série de populações concebidas como indesejadas. Nós vemos o próprio racismo no Brasil servindo à eliminação da população negra periférica, da população do campo, da população dos quilombos, das populações das tribos indígenas, populações classificadas como marginais, como elimináveis, como descartáveis. O racismo serve como dispositivo para, no conjunto das relações de força, canalizá-las, a eliminar sem pesar, sem luto, inclusive com o amparo de uma grande massa populacional em favor dessa eliminação. São dispositivos. É assim que os dispositivos são operados nessas relações de força para mobilizar afetos numa direção ou em outra. Foucault ele vai falar que antes do dispositivo da sexualidade, experimentou-se o dispositivo da aliança. Eu nem ia trazer o dispositivo da aliança, mas eu achei importante porque, por vezes, há uma confusão, né, entre o dispositivo da sexualidade e o dispositivo de aliança. O dispositivo da sexualidade é para garantir o matrimônio, o sexo procriativo. Não, esse é o dispositivo de aliança. Foucault vai dizer que o sistema de matrimônio, de fixação de parentesco, de transmissão dos nomes e dos bens, se estrutura em torno de um sistema de regras que define o permitido e o proibido, o prescrito e o ilícito. O dispositivo de aliança ele é eminentemente repressivo, né? Para manutenção da monogamia, manutenção da propriedade privada, manutenção, né, de uma linhagem sanguínea. Nós temos aí como exemplo o dispositivo de aliança, a nobreza com seu sangue, seu discurso sobre um sangue diferenciado, sobre uma ascendência e uma descendência a ser mantida, né, os sobrenomes, as famílias, a transmissão dos bens, né, regras muito rígidas sobre quem pode casar com quem, sobre como essas relações são estabelecidas.
Esse é o dispositivo de aliança. O dispositivo da sexualidade, como a gente já vem costurando a discussão, né, ele está muito mais atrelado a essa produção de uma sexualidade higienizada, de uma sexualidade a partir da qual indivíduos e populações possam serem controlados, administrados. E aí, o Foucault fala de 4 grandes conjuntos estratégicos, 4 grandes conjuntos de movimentos que emergem como protoformas, como tecnologias do sexo, como caminhos para forjar o dispositivo da sexualidade, que é o que eu havia anunciado anteriormente sobre como o sexo foi centrado pela psiquiatria, sobretudo, como lugar de perigo, de patologização, de controle e de necessidade de medicalização e administração para garantir a hereditariedade e prevenir a perversidade e a degenerescência. O primeiro conjunto estratégico está na esterilização do corpo da mulher, né? Da mulher nervosa, do corpo saturado de sexualidade, a mulher enclausurada a partir da manifestação de sua sexualidade, de seu desejo, a pedagogização do sexo das crianças, a guerra contra o onanismo, contra a masturbação, apontado inúmeras vezes como um perigo para a adultez, como doenças que surgem na adultez, como consequência da prática da masturbação, a socialização das condutas de procriação, né, que no caso a preocupação com o controle da fecundidade, da natalidade e da mortalidade, Foucault vai até chamar de, né, o casal malthusiano, então a preocupação com o governo desses processos da vida e a psiquiatrização do prazer perverso, que é a normalização e patologização de determinadas práticas sexuais, como já houve a patologização das práticas homoeróticas da homossexualidade, né? E nós ainda convivemos com a patologização da transexualidade, apesar de alguns entenderem esse CID-11 como uma suavização desse processo de patologização das vivências não cisgêneras, das experiências não cisgêneras. Então, o dispositivo da sexualidade, ele emerge dessa produção de discursos, verdades por redes de saberes e poderes sobre o sexo. Estimulação, controle e incitação dos corpos e dos prazeres. Só que é controle, estimulação e incitação, porque se estimula, vamos dar nome, né, às questões, se estimula o sexo a partir de uma perspectiva heterossexual compulsória e de uma relação de complementariedade entre masculino e feminino organizados a partir da cis normatividade e a partir do binarismo. Poderíamos chamar de cis heteronormatividade, cis heterossexismo. Esse é o estímulo. Agora, há o controle e a perseguição de tudo que é considerado anormal. Identidades não cis, experiências sexuais não hétero. Então, há uma formação de conhecimentos e reforço dos controles das resistências. Então, a produção de discurso de verdade o tempo todo para reforçar e justificar a valoração de determinadas práticas, experiências e vivências, a perseguição e eliminação de outras. Então, Foucault vai dizer que funciona de acordo com técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder. Essa é uma afirmativa em diálogo com o método dele, né, com a perspectiva dele de relações de poder. Se as relações de poder são um conjunto de forças, de disputas permanentes a partir dos processos de resistência, logo, a partir das mudanças conjunturais, essas técnicas também se modificam. E o foco não é no matrimônio, no contrato como dispositivo de aliança, mas nas sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões, por tênue ou imperceptível que sejam.
Qual é o prazer que pode ser experimentado ou não? Como classificar? Como hierarquizar? Como nominar? Como catalogar como patológico ou normal sensações, prazeres, impressões? É assim que opera o dispositivo da sexualidade. Então, ele tem como razão de ser não reproduzir, né, como a função do dispositivo de aliança, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global. O foco é o corpo que produz e consome. E por que tanta importância ao dispositivo da sexualidade? Porque ele emerge, porque ele acontece, né? Porque ele se torna um elemento necessário ao controle da população que surge após as cidades industriais como um problema político. É preciso controlar essas populações, né? E aí isso é possível, né, emergir na medida em que tecnologias do sexo, novas tecnologias vão sendo forjadas nesse processo, através da pedagogia, da medicina, da economia, que fazia do sexo não somente uma questão leiga, mas um negócio de Estado. Ainda melhor, uma questão em que todo o corpo social e quase cada um de seus indivíduos eram convocados a porem-se em vigilância. Há uma preocupação, então, com esse conjunto nomeado de perfeição e hereditariedade da generescência, que vai constituir um núcleo sólido das novas tecnologias do sexo. Mas não só, né? Há uma preocupação política e econômica em governar a cidade e o Estado. É preciso controlar o número de nascimentos, é preciso controlar os óbitos, é preciso administrar a expectativa de vida populacional. É preciso administrar as epidemias, é preciso ter um controle da higiene pública. Por quê? Porque é preciso ter um controle das caixas de pensão, é preciso ter um controle das políticas de saúde, é preciso ter um controle das políticas de assistência social. É preciso entender que os processos da vida não estão separados dos processos econômicos de acúmulo e produção de riqueza no conjunto do Estado. E a gente está vivendo isso agora, na epidemia de Covid. Nós temos uma pandemia matando, tirando pessoas, abreviando a vida de uma diversidade de pessoas, uma diversidade de brasileiros e brasileiras. Preciso dizer sobre um governo inébil, genocida, racista, machista, homofóbico, LGBTfóbico, mas que o debate da economia está a todo tempo centrado. É preciso abrir o comércio, é preciso manter a economia girando, é preciso manter a produção da riqueza, é preciso manter o acúmulo da riqueza, mas em contrapartida nós temos todo um processo sanitário como um problema econômico, político e econômico. Assim, o sexo, né? Por que o sexo? Ele se torna um elemento central para o governo dos indivíduos e das populações. Então, a importância política do problema do sexo e da vida, eu penso, ao fato de que o sexo se situa na junção das disciplinas do corpo e do controle das populações. O Foucault vai dizer que, a partir do século XVII, emergem novas estratégias de poder, novos modos de governar a vida e seus processos. Ele vai dizer que até o século XVII, XVIII, né, as sociedades conviviam com uma governamentalidade pautada no poder soberano, na soberania e na pastoral cristã, da qual nós já falamos. O poder do soberano era o poder de fazer viver e deixar, de fazer morrer e deixar viver. Como assim? O poder do soberano se exercia pelo suplício, pela sua possibilidade de provocar a morte dos que desafiavam sua soberania.
Foucault vai dizer, inclusive, que o soberano acessava a vida pela morte, pela sua possibilidade de extrair, de abreviar a vida de uma pessoa, de matar. Né? Entretanto, com a sociedade que vai emergindo a partir do século XVII, a partir do acúmulo de riqueza, né, por um grupo populacional que vai se constituindo enquanto classe, que busca constituir um corpo classe a partir do dispositivo da sexualidade do século XVIII, que é a burguesia, né, as correlações de forças, as relações políticas, culturais, e todo o movimento histórico de uma diversidade de coisas que acontecem, de processos, de acontecimentos que ocorrem na Europa ocidental a partir do século XVII, XVIII e XIX, Foucault vai dizer que esse poder ele vai perdendo em profundidade e extensão. Né? Por quê? Esse poder ele se exercia mediante um contrato. Né? O soberano devia ao súdito, mediante um contrato social de proteção. Né? De proteção contra o inimigo externo, de proteção contra a guerra que acontecia além dos muros, de proteção contra os piratas, de proteção contra os roubos, de proteção contra os saques, né, de garantia de produção de alimento dentro dos feudos, enfim, era esse contrato que era estabelecido e que corrói, né, que vai corroer com o processo de acumulação de riqueza dessa população burguesa, que vai se forjar enquanto classe a partir da era concorrencial do capital, né, a partir também da Revolução Industrial, na qual emerge uma nova organização da classe trabalhadora, em meio também à política de cercamentos e privatização da terra, enfim, uma série de processos históricos que vão tornando a soberania incapaz de governar a vida. E em meio também à ascensão a esse Estado moderno, né, que quem tiver curiosidade depois, que não leu, talvez não conheça, leia O Nascimento da Medicina Social. Né? Embora ele esteja discutindo a saúde pública da modernidade, o nascimento dessa organização de um sistema de saúde, dessa medicina que ele chama de medicina social cada vez mais coletiva, há também aí elementos da constituição desse Estado moderno, na Alemanha, na França e na Inglaterra, bastante interessante. Mas retornando, né, o Foucault vai dizer então que novas maneiras de governar a vida vão surgindo no âmbito do Estado moderno. A primeira delas são as disciplinas, né, que surge primeiro por exigir uma estrutura estatal ainda menos complexa e pela sociedade ser dotada aí de instituições disciplinares, exército, escola, tem o hospital, as igrejas, as famílias e por aí vai. Né? E, no segundo momento, a partir do século XVIII, XIX, o biopoder, o poder de governo sobre a vida e os processos biológicos especificamente. Disciplina e biopoder conflui por uma sociedade de normalização, uma sociedade de normas. Por que é importante pensar nisso? Porque o sexo ele está centrado. Ele é o elemento que une disciplinas e biopoder. Ele é o elemento que une o indivíduo à população, o corpo indivíduo ao corpo espécie. Ele é a partir dele e através dele que os poderes penetram os corpos em nome de sua proteção. É interessante isso. Foucault ele traz isso no livro. Né? Mas por quê? Né? O que acontece aí nesse processo que faz a população aceitar esse novo contrato? Né? Porque o poder penetra o corpo em nome de sua proteção, em nome da proteção da vida, em nome do prolongamento da vida, em nome do fazer viver. Né? Então vamos lá. A disciplina, né, o poder disciplinar se trouxe no corpo como máquina, no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas, uma anátomo-política do corpo humano.
Né? Indico também como leitura o Vigiar e Punir, sobretudo Recursos para o Bom Adestramento, Corpos Dóceis e Panóptico. Né? O Foucault vai dizer que o poder disciplinar ele é um elemento importantíssimo, sobretudo nessa primeira fase do Estado moderno com a ascensão da indústria. É preciso, primeiro, transformar toda uma população que até então era camponesa, uma população trabalhadora. É preciso treiná-la, é preciso adestrá-la, mas não só. A disciplina não se limita à fábrica. A disciplina está no exército, percorre a escola, percorre o hospital. O hospital ele vai se constituir enquanto uma instituição terapêutica a partir de um processo disciplinar interno, uma disciplina que não só muda a sua arquitetura, como também faz emergir a produção de um campo de saber médico, a organização desse campo, a organização das condições de produção de verdade e discurso dentro desse campo, a partir de uma ideia de norma e patologia e doença. A disciplina vai servir como essa estratégia de produzir um corpo em suas aptidões, e aí crescimento em utilidade, mas não só utilidade do ponto de vista econômico, um crescimento em questão de saúde, uma ideia de saúde, uma ideia de corpo normalizado, docilizado, ao mesmo tempo que reduz as suas possibilidades de resistência. E o biopoder, que centrou-se no corpo espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos. A proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-las variar. Tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. Então, há um processo de estatização do biológico. As políticas estatais, elas passam a intervir em todo o processo de reprodução da vida. Isso é o nível biológico. E isso passa a ser determinante, porque a vida passa a ser inserida em todos os processos econômicos. Como eu disse, o que temos experimentado no Covid. Não há uma economia, uma política econômica desconectada das epidemias, da questão sanitária, da higiene pública. E esse governo, ele só é possível a partir de um processo de identitarização da vida, que se dá a partir do dispositivo da sexualidade. Há um processo de identitarização que acontece pela classificação dos sujeitos. Você classifica ao conceituar, discursar, produzir uma verdade sobre sujeitos, na verdade sobre práticas. E essas práticas exercidas por determinados sujeitos, esses sujeitos, ao confessarem as verdades atribuídas a essas práticas, se objetivam e produzem uma identidade na relação com os discursos e as verdades. Não práticas sexuais de prazer. E esse conjunto de identidades que vão sendo utilizadas pelo conjunto da governamentalidade estatal para gerir a população. Só que não só. Essas identidades também são utilizadas para o exercício de eliminação. Se antes, para o poder soberano, o contrato social se dava a partir de uma proteção do súdito aos perigos externos, no Estado moderno o perigo é interno. O perigo está dentro da própria população. O perigo é o anormal. Então, Foucault vai dar a esse processo de eliminação de racismo de Estado. E esse é um conceito importante e interessante para operar. Porque o Foucault lança uma questão. Recomendo também ler a última aula de Em Defesa da Sociedade. Lê o livro todo, se possível, mas a última aula. Foucault vai dizer, ora essa. Que o poder acessa o corpo em nome de fazer viver. Esse é o contrato estabelecido. É assim que o poder tem livre atravessamento pelos corpos.
Como assim ele vai matar a população que ele diz fazer viver? Né? Pelo racismo de Estado, há um processo de defasagem interno à população. Populações que devem ser protegidas de outras populações. Populações produzidas como ameaça às vidas a serem protegidas. Usando uma chave butleriana para facilitar a conversa, né? Vidas vivíveis e vidas elimináveis. Elimináveis por ameaçarem as vidas vivíveis. Há uma série de discursos de verdade que vão conceituar determinadas práticas, determinadas identidades, determinados sujeitos como um perigo, por sua cor, por suas experiências afetivas, eróticas, por suas experiências culturais, por suas experiências espirituais religiosas, e por aí vai. Classificados como anormais, como fora da norma, que precisarão ser resgatados, normalizados por via medicalização. E aí nós temos uma série de processos de medicalização na nossa sociedade, via branquitude, via heterossexualização, via padronização do comportamento pela masculinidade tóxica, via padronização do comportamento por uma feminilidade dócil, recatada e do lar. Nós temos uma série de tentativas de captura e normalização a partir das identidades, e aí, né, nós LGBTs não ficamos de fora, sobretudo Gs, né, a partir do homonacionalismo, a partir da homonormatividade, há uma série de capturas. E há os processos de eliminação. Eliminação deixando morrer, impedindo o acesso às políticas estatais de saúde, previdência, assistência, trabalho e por aí vai, e permitindo que as forças policiais subam à periferia e distribuam bala, permitindo que mulheres travestis e transexuais sejam mortas sem nenhum pesar ou proteção das políticas de segurança pública, permitindo que as aldeias indígenas sejam invadidas, aldeias indígenas e quilombos sejam invadidas por grileiros, permitindo que a população do campo, o campesinato, seja assassinado e agredido nas lutas pela terra. É assim que se opera o racismo de Estado, classificando como baderneiros, como perigosos, como ameaçadores da ordem, e justificando a morte e a eliminação. Ora pelas forças estatais, por suas forças policiais, ora lavando as próprias mãos, permitindo que milícias, permitindo que grupos armados diversos no campo e na cidade eliminem populações marginalizadas. Essa é a operação do poder. E aqui também se atrela o dispositivo da sexualidade. E isso acontece por vivermos sobre a instituição de uma sociedade de normalização, uma sociedade normalizadora, normalizada, né, como efeito histórico de uma tecnologia de poder centrado na vida. Então, uma sociedade dos controles, regulações, regulamentações, administração, disciplina, normalização dos indivíduos e das populações a partir da medicalização generalizada dos processos da vida. E aí, algumas considerações para a gente seguir pensando e conversando, né, resgatando. Nós começamos pela hipótese repressiva, e por que Foucault problematiza essa hipótese, dizendo que, na verdade, nós vivemos uma sociedade que se convoca a falar sobre o sexo, sobre os seus segredos. Falar por discursos científicos, produção de saberes, de verdades, confessando nos diversos espaços. Né? Nós passamos pelas tecnologias do sexo e o dispositivo da sexualidade, e como isso permite emergir uma sexualidade higienizada e, assim, uma série de estratégias de controle sobre o sexo e as práticas que o envolvem, os prazeres, os sentidos, as sensações, os desejos, né? E como sexo, vida e poderes
sobre a vida, a governamentalidade estatal sobre a vida, do ponto de vista econômico e político, passa pela emergência do dispositivo da sexualidade e do controle que ela faz das relações de poder, produção de discurso, saber e verdade sobre o sexo e a nossa produção, enquanto sujeitos na relação com o Estado e com a produção identitária. Eu fico por aqui.